Eu vou fazer agora uma apresentação e eu vou dividir ela em três partes. Três partes. A primeira, eu vou falar sobre a BGD, a associação, mais ou menos o que ela é, alguns trabalhos que ela tem feito, as vantagens e desvantagens. A segunda parte, eu vou falar sobre o mercado de geração distribuída, alguns números. É importante que todos nós conheçamos os números para saber onde atuar, onde estão os nichos, onde estão as oportunidades. E a terceira parte, eu vou falar um pouquinho sobre o futuro, o que tem de diferente aí. Como o tempo é muito curto, a gente vai tentar resumir, ser bastante sucinto, e aí se houver tempo a gente, de repente, abre alguma pergunta nova ou fala de um assunto específico. A BGD, ela foi fundada em 2015, mais de 1.100 empresas associadas, e ela é uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Todas as fontes, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, resíduos sólidos urbanos, e agora hidráulica, e agora hidrogênio verde também, que está entrando tão forte no mercado. Quem pode participar? Todas as empresas que atuam no mercado de geração distribuída de maneira direta ou indireta. Então, pode ser fabricantes de equipamentos, instaladores, EPCistas, integradores, escritórios jurídicos, consultores, enfim, todas as empresas que querem angariar nesse mercado, eles encontram, seja ela pequena, média ou grande, não importa o tamanho, é uma associação bastante heterogênea, elas podem se associar, podem fazer parte da geração distribuída, podem contribuir. Quais serviços a BGD oferece? É uma gama enorme de serviços, eu não vou falar um por um, não é esse o objetivo da apresentação, mas desde assessoria jurídica, técnica, até troca de informações, grupos especializados, treinamento e capacitação, condução ou ajuda para a certificação do instalador fotovoltaico, que foi uma iniciativa da BGD. Agora vocês veem que a gente está com certificação de módulos, que o Café falou aqui, certificação de inversores, sempre procurando levar basicamente duas grandes bandeiras. Uma é abrir o mercado, criar condições de crescimento do mercado e ajudar as empresas do setor. Então é sempre importante para você conhecer o seu parceiro, o seu fornecedor, às vezes o seu cliente, o seu concorrente, ver o que está acontecendo, fomentar, diluir e compartilhar a informação é sempre muito importante. Essa é uma das funções da associação. Ela criou vários e-books que a gente chama, né? Porque a informação fica concentrada e condensada, estão disponíveis no site para todos vocês acessarem, ou consultoria nessa área, ou assessoria nessa área. Então tem lá sobre políticas públicas, existem várias políticas públicas no Brasil inteiro, como utilizar isso. Isso é muito comum, às vezes o prefeito, o vereador, ou alguém que esteja na entidade pública não sabe usar a política, nem sabe que existe, muito menos como aplicá-la. Tem lá sobre energias renováveis, aspectos jurídicos da geração distribuída, enfim, sempre procurando disponibilizar a informação para os associados. Tem também cursos especiais, eu coloquei 2 exemplos, mas teve a semana do aspecto jurídico de geração distribuída, onde tem as maiores dúvidas são as resoluções normativas, a Lei 14.300, a Resolução 10.059, que a gente estava falando aqui agora, tudo isso impacta as empresas do setor. E a BGD está sempre disposta a tratar desse assunto, atuar nos órgãos federal, estadual e municipal, sempre procurando melhorar e criar condições para crescimento do setor. Essa foi a carreta que a gente falou agora de pouco, não sei se todos estavam aí, foi uma iniciativa lá de 2021, em que sai aí pelo Brasil todo, a gente visitou 68 cidades, eu sei que o Brasil tem 5.400 e poucos municípios, não dá para visitar todos, mas a ideia é de ir nas principais capitais, nas principais localizações do Brasil, levando treinamento e capacitação. Eu tenho várias fotos aqui, ganhou um prêmio internacional da Inglaterra, esse projeto. Foi tanto sucesso que teve a segunda edição, 2022-23, onde foram visitados mais 34 cidades. Agora, dessa vez, ela fica 3 dias em cada cidade. Dependendo da cidade, às vezes fica 4. Se for uma cidade muito pequena, fica só 2 dias. Mas sempre as turmas normalmente lotam de pessoas que estão interessadas em ingressar no setor ou quem já está no setor para conhecer uma gama de equipamentos, conhecer novos fornecedores, conhecer alguns parceiros. Enfim, a ideia é sempre a mesma, levar conhecimento nesses lugares em que eles têm pouco acesso, ou às vezes nenhum acesso à informação.
Também a gente participou de alguns projetos. Esse projeto é muito interessante. Eu estive lá pessoalmente, inclusive. Não é um projeto da BGD, esse projeto foi um projeto da WWF. A gente foi como convidado e depois a gente formatou algumas coisas também da BGD. Poucas pessoas sabem, mas existe um mercado enorme de instalação de sistemas off-grid no Brasil. Não só na Amazônia Legal, mas também na região sudeste, algumas pontos da região sul, inclusive aqui no Nordeste também. Sistema fotovoltaico off-grid, com baterias. Nesse caso aqui foi a instalação de mini-redes na Amazônia. Foi usado esse barco, o barco foi cedido pela prefeitura, subiu o rio Purus, que é um afluente do rio Amazonas, nessa localidade aqui, instalando sistemas fotovoltaicos para a população ribeirinha. Se eu não me engano, a última vez que eu vi esses números, tem 68 mil sistemas instalados lá. Então isso demanda manutenção, treinamento, equipamento. Grandes empresas multinacionais estão lá ofertando equipamentos, tem técnicos. Às vezes a gente tem uma noção que lá não tem pouca coisa, tem muita coisa para ser feita lá, mercado enorme, inclusive de mobilidade elétrica. Em cima desse trabalho, foi criado por um dos diretores da BGD e também conselheiro, escreveu um e-book, quase um livro, sobre guia de mobilidade elétrica fluvial para a Amazônia, o que gerou esse projeto, que é um projeto que a gente tem aprovado, que vai ser implementado agora no segundo semestre, que é a eletrificação desse barco que a gente subiu o Rio Purus para instalar sistema solar fotovoltaico. Que, aliás, é contraditório, né? A gente subiu o barco instalando o sistema, mas aquele barco era diesel, porque não tinha outro. Então, a nossa ideia agora é usar um barco com combustível oriundo de energia renovável ou elétrico. Falando um pouquinho sobre clientes, isso também tangencia o que a gente conversou aqui no painel anterior, nem estava combinado, eu fiz essa apresentação sem pensar nisso, mas hoje a gente tem mais de 90 milhões de clientes ligados na atenção B, consumidores no Brasil. Isso é um mercado gigantesco para todos nós, né? Desde clientes pequenos, médios e grandes. É claro, tem cliente aí que nunca vai entrar por diversos motivos, mas se a gente for muito pessimista e falar que 10% desses clientes entram, a gente está falando de 9 milhões de potenciais consumidores nos próximos 5 anos. Isso é um número gigantesco, muito maior do que o mercado consegue atender, o mercado capacitado consegue atender. E aí vai o normal e usual desse nosso mercado, geração distribuída de pequeno porte, micro e pequeno, são as casas, que a gente chama popularmente de telhadinho. Mas existe um outro ramo, vários outros segmentos enormes. 50% das instalações hoje são casas. Você pegar lá o número da ANEEL, 2 milhões e 600 mil pessoas, relógios fazendo a compensação, 2 milhões de sistemas instalados. Desses 2 milhões, 1 milhão são casas. E mais ou menos 80% disso é casa ou comércio, mas local, não é remoto, é instalado ali no próprio local. E aí tem várias oportunidades. Eu listei algumas, essa lista não é terminativa, né? Existem muitos mais, mas procurem também academias de ginástica, até porque a academia, quando faz, muitas vezes tem filial, prefeituras. Me perguntaram outro dia se pode instalar na prefeitura. Pode sim, inclusive dependendo do tamanho do sistema, nem licitação é necessário. A própria prefeitura faz uma carta convite, ele tem que seguir a lei, evidentemente, faz a carta convite e a partir de certo valor ela faz uma licitação e também pode fazer sem problema algum. Padaria, farmácia, tem várias instalações em farmácia, tanto local quanto remota, né? E a farmácia normalmente tem uma rede de farmácias. Se for uma cidade pequena, a farmácia da cidade, hospital, clínica, supermercado, enfim, uma gama enorme de oportunidades para quem ainda está atuando nesse setor de instalação local. E às vezes até, por que não ir para uma instalação remota, né? Faz num outro terreno, faz toda a devida homologação e faz a compensação na rede de farmácias, por exemplo. Aqui é a mesma tela, só que agora aplicações visuais são praticamente as mesmas. Chamar atenção para estádios, tem muita cidade que tem estádio que pode colocar. Para vocês terem uma ideia, todos os estádios de futebol da Copa do Mundo, o projeto contemplava energia solar fotovoltaica. Se eu não me engano, foram instalados em 4, e eram 7 ou 8. Todos eles têm o projeto. Alguns não foram construídos, mas existem vários. Normalmente, uma cidade de porte médio já tem lá um estádio, é uma possibilidade de instalação. Galpões, bombeamento d'água. O bombeamento d'água ele tem uma desvantagem, que a energia elétrica utilizada pelo pessoal de irrigação é uma energia subsidiada.
Isso significa que se você for colocar um sistema solar fotovoltaico para ajudar isso, vai demorar mais tempo para se pagar. Dependendo de fazer a conta, demora mais anos, porque a energia já é barata. Mesmo assim, existem lugares, e essa informação é fresca, de ontem, encontrei um profissional especializado em atender esse pessoal, vários locais no Brasil, aqui no Nordeste e lá no Sudeste também, tem sistema de irrigação funcionando a diesel, porque a energia não chega lá. Eles não têm energia da rede para chegar, não tem energia acessível. Então eles queimam diesel. Isso é uma oportunidade enorme para todos nós para instalar sistemas lá para suprir parte da energia ou até sistema off-grid, quem sabe, com bateria. Falar um pouquinho sobre mercado. Aqui é só ilustrativo, só para lembrar que a gente está hoje, o que a gente chama de GD 4.0, né, em que o consumidor é o centro do negócio, é o centro de todo o que a gente oferta, da oferta para ele. Esse é o gráfico da ANEEL. Obviamente que eu não espero que a gente vá destrinchar esses números, eu só chamei a atenção nos números que mais importam ali. 22 GB de potência instalado, isso de potência. Né, como o fator de capacidade de solar fotovoltaico ele é mais baixo que as outras fontes renováveis, é claro que a energia injetada é só calcular, não dá a mesma energia que daria uma usina hidrelétrica, por exemplo, mas isso é bastante considerável. Em termos de potência, são quase 2 usinas de Itaipu. Esse é o número, daí que eu tiro o número de 2 milhões de sistemas, de unidades consumidoras, ou popularmente do relógio, 2 milhões de relógios que estão com o sistema fotovoltaico ligado a eles. É bastante considerável. Lá em 2015 ou 2012 tinha 20 mil, 30 mil, era um número muito baixo. Agora a gente está na casa dos milhões. Ou seja, é bastante relevante para o sistema elétrico brasileiro a geração distribuída. E a fonte solar fotovoltaica é 95% disso. É a maioria absoluta, por causa das particularidades, das especificidades da energia solar fotovoltaica, ela é a que mais se adequa aqui no Brasil para a instalação de geração distribuída, mas não é em todo lugar do mundo que é assim, não. Na Alemanha, por exemplo, tem muito biomassa lá. Biomassa e biogás, é bastante considerável lá. Em termos de distribuidora de energia, a CEMIG, no estado de Minas Gerais, é líder nisso, por vários motivos. Lá atrás, o estado de Minas Gerais foi o primeiro estado a conceder alguns benefícios fiscais específicos para a geração distribuída. Depois, alguns outros estados seguiram, né? São Paulo seguiu, Espírito Santo agora seguiu, Rio de Janeiro seguiu. Isso facilita o tempo de retorno do investimento diminui. Além disso, a tarifa de energia da própria CEMIG é cara. Em algumas regiões ali ela é bastante cara e isso também mexe na TIR, no tempo de retorno do investimento. Então, esses motivos, além de um local de altíssima insolação, levaram Minas a atingir a liderança. Agora está lá disputando com São Paulo. Às vezes São Paulo está na frente, às vezes Minas está na frente. Mas essas aqui são das distribuidoras. Celesc é de Santa Catarina. Esse é o gráfico que mostra por classe. Conforme eu comentei, metade dos sistemas instalados são residências, são casas. E se você fizer a soma, a comparação, mais ou menos 80% são sistemas locais. O restante é remoto. A usina está em outro local, o sistema compartilhado, né? Seja via cooperativa, seja via consórcio. Isso é exatamente o que eu estava falando. Na verdade, 77%, quase 80%, é geração no local. Falando um pouquinho de futuro, tem várias coisas para falar de futuro, né? Mas eu vou passar rapidamente sobre inteligência artificial. Por que eu escolhi inteligência artificial? Não é só porque está todo mundo falando agora, tá? O pessoal fala muito de chat, GPT, mas existem várias outras ferramentas. O interessante disso é ver onde é que isso vai impactar o nosso setor. E a gente estava até brincando aqui no painel passado, né, da idade, mais velho. Então, eu passei pela área de TI. Quando eu comecei minha carreira, né, eu me formei em 89. Quando eu comecei minha carreira, eu fui trabalhar na área de TI. Depois eu fui para a telecom, então eu peguei toda a privatização de telecom, todo aquele boom dos microcomputadores, e agora na área de energia, desde 2004, 2005. Poucas vezes, na verdade, eu nunca vi uma coisa tão disruptiva em todos esses anos, e eu vim da área de TI, como foi a inteligência artificial. Então eu falo com convicção que a inteligência artificial, do jeito que ela está formatada e chegando nas nossas vidas, ela vai mudar completamente a nossa maneira de fazer negócios, de interagir, de criar, de produzir material, de criar máquinas, enfim, vai mudar tudo. E já está mudando.
A última vez que eu vi alguma coisa similar com o mesmo poder foi a chegada da internet, que por incrível que pareça eu acompanhei também. Primeiro e-mail, só podia Embratel, eu não sei se, talvez os mais velhos sabem, os primeiros e-mails você só podia fazer com a Embratel, você não podia fazer com mais ninguém. Aí brigaram tanto na época, que aí a Embratel permitiu outros provedores de acesso, aí que veio a UOL, vieram vários outros, Mandic, vieram, mas no começo era só a Embratel, porque naquela época o Brasil ainda tinha aquela visão muito, né, o Estado faz tudo, só pode aqui, né, o monopólio. Isso acabou ainda bem, porque a internet é uma coisa que se segurar o crescimento dela não vai para frente, a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Na verdade tem vários itens em inteligência artificial, e o pessoal classifica, divide em três, né, que é o raciocínio, a tomada de decisão, né, o aprendimento da máquina, conseguir aprender o procedimento, e a linguagem, conseguir entender a gente conversando. Isso é muito importante, em que pese que já existem sistemas de detecção de linguagem, você conversar com uma máquina e você mesmo ficar na dúvida se está falando com uma máquina ou com um humano, isso é uma coisa recente, isso é desde 2007 apenas. E agora está mais aprimorado ainda. Se você pega um aplicativo ou um computador um pouco mais avançado, com uma resolução não, com uma capacidade de processamento mais alta, você não consegue distinguir se você está falando com uma pessoa ou está falando com uma máquina. Isso é importante, isso abre um campo grande de possibilidades. Para termos de classificação também, você coloca uma dentro da outra. Na verdade, inteligência artificial você classifica isso como geral, e aí você tem o aprendizado da máquina e a aprendizagem da linguagem. Aqui você começa a subdividir os itens. Em cada um daqueles itens que eu citei, como é que você classifica? Existem sub-itens lá dentro, até você chegar no bit, na programação básica, que é diferente da programação usual. A programação de inteligência artificial não é aquela para quem é da área de programação, ou de análise de dados, ela é diferente, porque são outros tipos de algoritmos e metodologias para você chegar num programa de inteligência artificial. É bem mais complexo, mas já existem ferramentas para ajudar todo mundo a fazer isso. E eu queria chegar nesse gráfico. Não queria explicar a raiz lá de inteligência artificial, porque não é esse o nosso objetivo. Esse é o número de aplicações que a gente tem de inteligência artificial. Só um gráfico mostrando onde eu posso utilizar a inteligência artificial. Então tem na área de mídia, tem na área de seguros, transporte, mobilidade, esporte, imobiliária, agricultura, pecuária, diversas áreas em que você pode criar subitens, em que você pode utilizar a capacidade de inteligência artificial para maximizar os seus resultados e minimizar de uma maneira considerável os riscos. Se eu pegar apenas alguns itens macro, tipo financeiro, saúde, comunicação e governo, lá na área de indústria, no último lá, tem mais, é que aí só foram listados 3. Eu tenho lá previsão de energia, que eu também posso utilizar inteligência artificial. E aí, abrindo, eu coloquei 3 exemplos. Mas outro dia eu estava participando com um grupo e eles levantaram 27 aplicações na nossa área de energia em que já está, não é? Um dia nós vamos fazer, um dia chegaremos, poderemos fazer. 27 áreas que já está se utilizando inteligência artificial, ou num grau mais avançado, ou num grau mais incipiente, mas já está usando. Por exemplo, eu coloquei aqui manutenção preditiva, né? Você tem manutenção, você tem a corretiva, a emergencial, e a preventiva. Esse é usual, para quem trabalha com AM, operação e manutenção, esse é usual de manutenção, essa terminologia, aí tem os times, os tempos de acesso, SLA, etc. E tem também a manutenção preditiva. A manutenção preditiva não é uma invenção agora, né? Já tem equipamentos que fazem isso há muito tempo. O que acontece agora é que com a inteligência artificial você conseguiu maximizar uma previsão de manutenção preditiva. Para quem não conhece o termo, você sabe quando o equipamento vai quebrar antes dele quebrar. Antes dele apresentar algum problema, alguma falha, você troca muitas vezes o equipamento antes dele quebrar. Isso é muito útil se você tiver um sistema solar fotovoltaico lá no meio da Amazônia ou lá nos confins do Pantanal. Extremamente útil, porque é muito caro e demorado você deslocar uma equipe até lá. Utilização do gerenciamento de energia. Quem já trabalhou com o sistema off-grid sabe da dificuldade que é você dimensionar um sistema desse. Porque você tem que imaginar a previsão do tempo,
quantos dias de sol em média você tem no ano, quanto tempo de chuva, o tempo de período entre sol e chuva, o tamanho das baterias, se você carregar e descarregar ela muito, você vai diminuir a vida útil da bateria. É muito mais difícil de dimensionar um sistema off-grid de um sistema on-grid. Nós temos até um expert de storage aqui conosco, sabe o quanto é difícil dimensionar um sistema com bateria. É mais complexo. Com a inteligência artificial não vai ficar mais fácil. Continua sendo difícil, mas agora você tem a ajuda de uma máquina que aprende com o sistema, aprende com os parâmetros que você coloca para maximizar o resultado. E por fim, o último que eu falei lá em cima, a previsão da geração de energia. A geração de energia, dependendo da fonte que você estiver usando, depende de vários fatores, inclusive meteorológicos. Em particular, duas que dependem diretamente das condições meteorológicas, a energia eólica e a energia solar fotovoltaica. Se você conseguir prever com exatidão a meteorologia, você vai ter uma previsão muito mais real e vai poder se aproveitar desses dados para você projetar o teu sistema solar fotovoltaico. Existem várias outras aplicações, mas eu queria só deixar uma mensagem antes de terminar. Toda nova tecnologia, quando chega, ela é comum o pessoal fazer muito bambambam, assustar, etc. E é claro, a gente tem que colocar o pé no chão, ver o que aquilo pode ser de útil, como é que transforma aquela ideia num produto e como aproveita esse produto no nosso mercado que a gente está atuando. Prestem atenção nisso, com certeza vale a pena. Com certeza isso vai ser um assunto recorrente nos próximos congressos aí. Agradeço a atenção de vocês e bom evento aí.